Bom dia, galera do sétimo ano. Vou fazer uma revisãozinha aqui das páginas que vão cair na nossa prova. O conteúdo é bem tranquilo, eu já falei com vocês em sala de aula. A Proeli também falou alguma coisa. E vocês têm todo o conteúdo, tanto no livro como no caderno também corrigido. Mas no livro, certeza que vocês têm. E os trabalhos, tudo que nós fizemos, as atividades também envolve isso daqui. Então vamos começar. Começar pela página 44. Como os oficiais se tornaram braços direitos dos reis francos, na medida em que o cargo deixou de ser eletivo pelo voto popular, passando a ser hereditário e eleito pelo rei. Então, hereditário que passava de um para outro, né? Geralmente, às vezes, ia passando de pai para filho, mas o rei que escolhia. Como era feita a divisão de terras pelos reis francos? Essa divisão de terras deu origem a que organização política, social e cultural da Idade Média? O oficial representava o rei e determinava a faixa e o lote da terra que a pessoa ia ficar, né? Então, isso daí começou a ser chamado o quê? Os feudos, favorecendo a partir daí o sistema feudal. Então, o oficial que ia lá e dividia, falava, você vai ficar com esse pedaço, você com esse, aí a partir daí a gente começou com os feudos. Leia com atenção as alternativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para falso. Os reis francos se converteram ao cristianismo e afastaram os muçulmanos do ocidente. É verdadeira essa informação. Eu vou ler só as verdadeiras. O cristianismo foi o fator unificador do território, dando origem ao reino franco. Verdadeira. Lembrando que eu falei para vocês que as cruzadas elas tinham o intuito não era só em conquistar os territórios, o intuito era as cruzadas, os guerreiros das cruzadas. É uma irmandade que se fundou lá em Israel, né? E eles tinham um propósito eles queriam acabar com as pessoas que eles achavam que eram inimigas dos cristãos, né? E queriam achar os pertences que Jesus Cristo acabou usando, né? Como no caso o Santo Graal. Então, por isso que se formou o exército, né? Dos cavaleiros templários que lutaram nas cruzadas. Assinale a alternativa que corresponde ao nome da guerra que impediu o avanço dos muçulmanos no Ocidente. Foi a Batalha de Poitiers. Isso daí nós já falamos bastante em sala de aula, né? Agora vamos para a página 60 e 61. Relacione as colunas. Manso senhorial. Locais destinados a uso comum. Manso comunal. Terras destinadas aos servos. Manso servil. A terras destinadas a quem? Ao senhor feudal. A sociedade feudal era composta por 3 camadas, definidas pelo nascimento. Estamos nos referindo à sociedade estamental. Às vezes vocês podem ver que eu estou olhando um pouco para lá e para cá, porque tive problema na câmera do meu computador, estou tendo que usar uma câmera externa, então às vezes sai um pouco do foco porque eu não consigo estar. Às vezes eu tenho que olhar alguma coisa no livro, alguma coisa aqui, tá bom? É por isso que sai um pouquinho fora. A Alta Idade Média, no século V ao século XI, é caracterizada pelo trabalho servil. Assinale as alternativas que correspondem às características da servidão no feudalismo. Os servos trabalhavam nas propriedades dos senhores feudais, plantavam, colhiam, criavam seus animais e eram responsáveis pela manutenção da estrutura do feudo, dos castelos, do moinho, etc. Os servos deveriam pagar alguns impostos ao senhor feudal. A talha, a corveia e as banalidades eram as taxas mais comuns. Lembra que eu expliquei para vocês, eu até fiz aquela brincadeira, né? Eles trabalhavam fazendo de tudo quando iam comprar um pãozinho. Até usei a brincadeira do nosso dinheiro aqui, né? Quando eles trabalhavam o dia inteiro, não ganhavam para comprar um pãozinho. Às vezes não ganhavam R$1 no dia e o pãozinho ia sair para eles R$50.
Então esse é aquele exemplo que eu dei para vocês, se vocês até deram risada, né? Então era mais ou menos assim, né? Que eles não eram considerados escravos, mas na verdade só não eram no nome, porque era um trabalho escravista mesmo. O castelo medieval pode ser entendido como símbolo de poder? Justifique sua resposta. Sim, o castelo medieval era construído com a finalidade de proteger os habitantes do feudo mesmo, mas também representava o poder do senhor feudal, né? A sua grandiosidade, o seu tamanho, as torres representavam o quê? Que o nobre era uma pessoa muito importante, que tinha um título de significativo, um título de poder, de responsabilidade naquele território. Os nobres possuíam títulos. Assinale as alternativas abaixo que representam alguns títulos da nobreza. Então, os títulos da nobreza eram... Eu deixei 5 alternativas aqui, mas as únicas corretas são o conde, o marquês e o duque. Assinale as alternativas que correspondem às características do feudalismo. O comércio sempre ocorreu na Idade Média, porém de forma mais reduzida entre os feudos, porque na verdade o feudo ocorria muito mais dentro dele do que fora. As cidades continuaram existindo durante a Idade Média. Londres, Paris, Roma e outras recebiam comerciantes, cavaleiros, viajantes. O comércio voltou a florescer a partir das cruzadas. Sim, porque as cruzadas eles começaram o quê? A acabar com essas fronteiras, a acabar com as coisas conforme eles foram conquistando as coisas, tudo, conforme eles se uniram à igreja, então começou a ter outros ideais, outros fatos ambiciosos no meio disso, só que num ponto ajudou o comércio e a expansão dos territórios. Página 74. Quais razões levaram Aleixo Comneno a pedir socorro ao Papa Urbano II em 1078? A ameaça iminente da tomada de Bizâncio, além de Jerusalém já dominada pelos muçulmanos. Então eles ficaram com medo de eles não conseguirem, né, vencer os muçulmanos nessa tomada aí. Então eles foram pedir ajuda para o Papa. Por que o Papa atendeu ao pedido de ajuda do Aleixo? O Papa pediu porque ele viu uma oportunidade de unir as duas igrejas, né? Tanto a do Oriente quanto a do Ocidente, em uma grande causa. Em nome do quê? Da cristandade. O que? O nome de Cristo. Só que o pensamento deles era o quê? Em conquistar os territórios e aumentar a fé em Cristo, né? Então na verdade eles quiseram se unir, mas pensando no quê? Na prosperidade das cruzadas, dos soldados, deles conquistarem mais territórios e tornar os territórios cristãos. Quais eram os outros motivos, além dos religiosos, que participação das cruzadas? Que a gente colocou: suspender juros e dívidas, diminuir os conflitos pelas posses de terras, expandir os territórios de cultivo, porque havia falta de alimento, status social, poder militar e reabertura das rotas comerciais e do Mediterrâneo. Então, além da parte religiosa, também tinha a parte do comércio, a parte de determinadas religiões conceder uma vida melhor para a população daquela região, né? Quais eram os interesses dos reis nas cruzadas? Os reis buscavam prestígio, poder, aumentar os seus domínios por meio da guerra, né? Então, a região que aceitava os soldados lá, que conseguiam conquistar mais, esse rei ia ser sempre mais respeitado. As cruzadas tiveram êxito em seu objetivo de tomar Jerusalém? Não. Embora tenha sido bem sucedido em outros objetivos, como expansão de seus domínios e a abertura de novas rotas comerciais, mas eles não conseguiram tomar Jerusalém. Jerusalém até hoje ela é dividida por várias etnias e por várias religiões. Lá tem os judeus, os cristãos e os muçulmanos. E